Bom, então vou começar aqui. Para quem está vendo, uma boa tarde, boa noite, enfim, se está vendo aí no seu horário. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Vinícius, eu sou estudante de economia no IBMEC. Eu faço parte da Liga de Mercado Financeiro, o IBMEC Finance Society. E aí hoje eu trouxe duas pessoas. Vou apresentar aqui o Rodrigo primeiro, porque ele é o diretor do núcleo de M&A da minha liga. E eu achei legal trazer ele porque eu acho que tem bastante relação com o Lucas. Hoje ele está no Itaú BBA, mas ele sempre, acho que desde o começo ele fez estágio em M&A, e aí eu trouxe os dois para a gente bater um papo. Aí, Rodrigo, se apresenta, enfim, fala o que você faz, e aí depois você passa para o Lucas, e aí eu prossigo aqui no bate-papo. Beleza. Prazer, sou o Rodrigo, estou no 8º semestre de Economia no IBMEC em São Paulo. Como o Vinícius falou, eu sou diretor do núcleo de M&A no IBMEC Finance Society, que é a liga financeira do IBMEC, e eu estagio na Value Capital Advisors, uma boutique de M&A focada no middle market brasileiro. Prazer. Aí agora se apresenta para o pessoal, Lucas. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite em participar dessa conversa. Como o Vinícius falou, eu estudei no IBMEC, fiz administração e posteriormente ciências contábeis. Minha carreira inteira eu fiz estágio em M&A, então comecei no estágio numa boutique aqui de Belo Horizonte chamada Investor. Fiquei na Investor por aproximadamente 3 anos, onde, além de estagiário, me tornei analista. E depois passei por uma segunda boutique de M&A aqui também em BH, BizInvest, onde eu tive ali um período maior de experiência como analista de M&A também. E hoje, já tem quase um ano, estou no IB do Itaú BBA, participando aí de projetos de ICM, né, de renda variável, emissões de ações e projetos de M&A, de operações de fusões e aquisições. Então, Lucas, acho que você já meio que contou um pouquinho da sua trajetória, mas talvez, na verdade, eu tenho duas perguntas, daí você conta e tudo mais. A primeira é do momento que você estava na faculdade, enfim, os dois cursos que você fez, você já tinha na sua mente que você queria entrar para esse setor, para esse mercado aí da área de investimentos e tudo mais? E depois que você entrou nessa sua trajetória até hoje, até agora, no momento que você está no Itaú BBA, quais foram os pontos que você acha que foram mais importantes, assim, se é que tem algum mais importante? Tá. Respondendo aí a sua primeira pergunta, eu entrei na área de M&A meio que por acaso e caí de paraquedas, porque eu lembro, eu era monitor de estatística no IBMEC, eu estava ali no 4º período, e aí comecei a buscar uma oportunidade de estágio. Eu tinha acabado de fazer a matéria de mercado de capitais com o professor Coutinho, e tinha gostado muito do assunto. Então, assim, finanças corporativas tinha me chamado muita atenção. E aí, após a monitoria, eu fiquei um tempo como monitor, eu procurei o Coutinho e pedi uma orientação ali, qual área que você acha? Eu sabia que eu não gostava muito da parte de trading, não era minha área. Então, eu sabia que eu gostava muito da parte de estratégia, da parte financeira, do mercado financeiro mesmo. E aí, acabou que a Investor estava buscando um estagiário na época e o Coutinho acabou me indicando para Investor, e aí foi onde toda a minha carreira de M&A começou. E a partir daí eu fui gostando cada vez mais da área. E aí você me perguntou, outra pergunta foi sobre quais habilidades ali, né, que eu vi que contribuíram para que eu prosseguisse na carreira, enfim. Eu vejo que assim a área de M&A, a área de IB requer muito disciplina, realmente. A pessoa tem que, porque as jornadas de trabalho são bem extensas, um conhecimento técnico de finanças e também de Excel, né? Então a gente tem modelagem financeira, todos os aspectos relacionados ao dia a dia do trabalho.
E eu agora eu vou até fazer a mesma pergunta aí para o Rodrigo, depois eu converso um pouquinho mais com vocês dois. Rodrigo, ele ainda está na faculdade, mas é que, bom, hoje você é diretor do núcleo de M&A, acredito que você foi um dos também que começaram o IBMEC Finance Society, mas você sempre pensou nessa área aí de M&A ou também foi meio que uma ocasião, assim? Bom, inicialmente, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha certeza ainda em qual área que eu queria trabalhar. Fiz alguns projetos de consultoria. No ensino médio, já tinha testado algumas experiências com empreendedorismo, alguns projetos que eu não me identifiquei muito. E o IBMEC tem bastante esse viés para o mercado financeiro. Fui entendendo que era realmente aonde eu queria trabalhar. Dentro do mercado financeiro, olhando, conhecendo, estudando as diferentes áreas, a IB foi a área que mais me chamou a atenção. Acho que é uma área dinâmica, você aprende muita coisa, é um dia a dia puxado, mas você vê muita coisa diferente e, enfim, por exigir várias habilidades diferentes, que é uma coisa que me atrai, acaba sendo um dia a dia bastante dinâmico. E, bom, quando eu entendi que eu queria essa área, acho que, como o Lucas falou, começar a correr atrás de pegar toda a parte técnica, contabilidade, finanças, aprender direitinho como mexer no Excel. E aí, realmente, eu voltei todo o meu tempo para entrar em IB. Certo. Acho que dá para, pelo menos pelo que eu ouço, pelas pessoas que eu já conversei, e até pelo que vocês dois já estão me apresentando hoje, acho que fica claro para mim, fica claro para o pessoal mais ou menos como é que é entrar nesse mercado e tudo mais. E aí, Lucas, você desde o começo esteve dentro da área de M&A. E pelo menos, não sei se o pessoal que tá ouvindo o bate-papo vai saber disso e tudo mais, mas é possível. A área de M&A e de IB é uma área do mercado financeiro que o pessoal fala que é bem puxado, mas também, isso eu conversei até, não sei se você conhece o Jacinto de Fundos Imobiliários, eu fiz um bate-papo com ele. E ele me falou que a pessoa que passa ali durante um ano em IB é uma pessoa que o mercado já vai ver como muito competente e muito preparada. Então eu queria que você contasse ali quais foram, na hora que você começou, você estava esperando o que você vivenciou, como é que foi essas dificuldades? Aí depois o Rodrigo comenta um pouquinho e aí eu queria ouvir um pouco dos dois disso. Tá, assim, obviamente que o mercado em BH, uma boutique em BH, é um ritmo bem diferente de um banco, de um IB em São Paulo, e até boutiques de São Paulo. Claro que, em termos de estágio, quando eu entrei no estágio ali, nada se compara ao que eu tenho de ritmo de trabalho hoje. Mas assim, e até foi, eu acredito que tenha sido um passo interessante, porque não foi aquele choque de uma hora para outra, né? Foi uma progressão na carreira, que aí eu fui incrementando o ritmo, digamos assim. Mas eu vejo que assim, realmente até o que o pessoal costuma falar é que a curva de aprendizado ela é bem íngreme e rápida, ou seja, você aprende muito conteúdo, muitas habilidades em um curto espaço de tempo. Então, como até o Rodrigo mencionou que o dia a dia é bastante dinâmico, acaba que não tem um dia igual ao outro. Quem está de fora talvez ache, é modelagem o tempo inteiro, criar materiais, etc. Mas não, cada hora é um projeto. Você é submetido a situações diferentes, situações de estresse e pressão bem diferentes. Então, assim, você acaba tendo que se virar bastante. Então, assim, ao longo da minha carreira, claro que você vai sendo sempre exposto a novidades e desafios novos e você vai crescendo, e isso é muito bom, né? Senão você estabiliza ali na carreira e acomoda. Então, assim, eu vejo que ao longo da minha carreira eu fui sendo sempre testado, exposto a novos desafios. Isso me ajudou bastante a chegar num grande banco de investimento, no caso do Itaú, onde eu estou hoje. E aí, o Rod também comenta, queria ouvir de você também isso. Bom, acho que o Lucas pode falar com muito mais propriedade do que eu pela experiência dele. Eu entrei na boutique onde eu trabalho hoje há pouco tempo, faz uns 2 ou 3 meses, mas realmente cada dia é uma coisa nova, como você falou. Tem dias que você vai se reunir com clientes ou com investidores, tem dia que você vai ficar no Excel, sim, tem dia que você vai ter que pensar numa
um pitch e montar uma apresentação no PowerPoint, tem dia que vai misturar tudo isso. Bom. Certo. E quer falar mais alguma coisa? Que eu tinha uma outra pergunta para vocês, assim. Pode perguntar. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu posso perguntar depois. Não, fala agora, não tem problema não. Pode falar, ele responde. Lucas, queria te perguntar se você sentiu alguma diferença quando você mudou de uma boutique para um banco de investimentos. O que você sentiu de diferença no dia a dia, na dinâmica? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro, sim. Bom, acho que assim, as principais diferenças, primeiro no deal flow, né, que é o volume de transações, realmente assim, é um ritmo bastante frenético, porque como o banco é um banco múltiplo, né, acaba que você tem a área de corporate gerando negócios para o banco, captar novos mandatos, captar novos clientes é muito mais fácil do que você tem a situação na boutique, que talvez tenha uma situação muito mais ativa de prospecção. No caso do banco, como os clientes já são clientes na área de crédito, já são, por exemplo, já têm linhas de crédito, de empréstimo, financiamentos com o banco, eles acabam sendo direcionados em caso de que eles demandem aí algum serviço, algum produto estratégico, por exemplo, um M&A, eles já estão dentro de casa, digamos assim. E aí é uma captação passiva muito mais fácil, e isso acaba gerando um volume de potenciais projetos, pitches e mandatos efetivos muito maior. Então a gente realmente não para em relação à boutique, não tem tanto. Eu via que eu tinha talvez algumas semanas mais tranquilas, alguns dias até algum tempo ocioso. No caso do banco, realmente você não tem tempo ocioso, assim, por isso que o pessoal fala que trabalho o tempo inteiro, eu acabo que não tendo tempo para outras coisas, muito em função disso. E além disso, essa questão do volume de projetos, de trabalho, outro fator que eu vejo são os processos, né? Então, por exemplo, a gente tem um time interno de presentation que auxilia todos os analistas e a equipe mais júnior, digamos assim, em elaboração dos materiais de marketing. Então, a gente tem um infomemo, por exemplo, de um cliente no sell side, presentation, ajuda a fazer aquela parte gráfica, embelezar a apresentação, enfim, isso no caso, a maioria das boutiques, acho que potencialmente só boutiques estrangeiras, americanas, tem um time equivalente, sabe? Então, isso é um exemplo de processo que a gente não tem em muitos casos na boutique. Sem falar também potencial de conhecimento que é compartilhado, porque você tem células de cobertura setorial, você tem time na Europa, por exemplo, que pode abordar mais facilmente um potencial investidor para o seu cliente. Então, assim, a rede de capilaridade é bem maior. E isso faz uma diferença aí no processo de um sucesso de um M&A, por exemplo. Quer comentar mais alguma coisa, Rodrigo? Você falou que vocês, se você puder falar tipo, genericamente assim, dos clientes de vocês, é mais middle market que o Itaú foca, é um pouco mais abrangente, não sei se você poderia falar isso. Sim, não, posso falar. O que acontece? A gente tem uma segmentação, e aí até coincidentemente eu estou numa segmentação do middle market, tá? Como funciona lá a estrutura do banco? A gente tem um pool generalista, ou seja, um grupo de analistas e trainees, que eles são generalistas, não estão alocados em nenhuma célula setorial, nem de produto. Produto, quando eu falo, é M&A ou ECM, que é os IPOs e follow-ons. E aí a gente tem as células setoriais de produto. Então, por exemplo, a gente tem uma célula de consumo e varejo, uma célula de cobertura de saúde, tecnologia, serviços, educação, agro, assim por diante. E aí, os associates, normalmente o cargo ali logo acima de analista, depois de 3 anos de analista, o analista se torna um associate, caso ele seja promovido, eles já são alocados em células. Então, a gente tem, por exemplo, a associate de cobertura de consumo e varejo, por exemplo. Mas, paralelamente, o banco, nos últimos 2 anos, ele criou também uma célula para focar em transações middle market. E aí, eu estou alocado nessa célula de middle market. Então, dentro do IB,
a gente tem esse grupo, e assim, claro que dependendo da distinção, né, porque middle market pode ser um termo bem relativo, dependendo do ponto de vista que você está olhando. No banco, a gente pega empresas de um tamanho médio para grande, então negócios, por exemplo, abaixo de 100 milhões a gente nem trabalha. Tá? Então, basicamente isso. Quer comentar mais alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Aí, se não quiser, eu sigo, tenho perguntas aí. Mas pode falar. Acho que pode fazer alguma pergunta, Vinícius. Certo. Então, Lucas, essa é uma pergunta que eu queria entender um pouco, porque diferente de vocês dois, eu ainda não tenho experiência de trabalho na área, e acho que quem está ouvindo talvez também não tenha. Acho que seria legal você comentar. Você antes trabalhava numa boutique de M&A, e aí você foi para a área de IB do Itaú. Quando você vai para essa área, você passa, não sei se você lida com isso, por exemplo, enfim, mas acho que você conhece pessoas que lidam, mas é um lugar onde vocês vão ter coisas como emissão de debênture, IPO, follow-on, e aí para você tem alguma dificuldade em você se adaptar a um processo assim, de M&A para esse tipo de processo, de follow-on, de IPO, de emissão de debênture, ou ali, no final das contas, é meio parecido, assim? Queria que você pudesse falar um pouco sobre esses processos. Tá bom. Basicamente, assim, as estruturas entre os bancos, você falou ali de alguns produtos que são de renda fixa, né, de DCM, no caso, por exemplo, emissão de debêntures e bonds, etc., é a parte de renda fixa. Existem alguns bancos que a área chamada IB inclui também emissão de títulos de renda fixa. Por exemplo, acho que, se não me engano, no Bradesco é assim. Então, por exemplo, quando você estivesse no Bradesco, você estaria nos 3 tipos de projeto: DCM, ECM, que é renda variável, e M&A. No Itaú, a área de DCM é separada do IB. Ah, tá. Então, a gente tem um time específico para renda fixa, e aí M&A e ECM, que é renda variável, ficam dentro do mesmo grupo. Eu, como vim da boutique e só tinha experiência com M&A, realmente sempre foi uma incógnita ali para mim se eu seria até admitido, contratado por não ter essa experiência. E aí, o que eu fiz foi que eu me preparei bastante lendo instrução CVM 400, 476, que são as 2 instruções que regulamentam as ofertas de ação, e, claro, tendo muito contato com notícias de quais projetos, quais emissões estão acontecendo enfim, como funcionam, etc. Em termos de, na prática, como funciona, o M&A a gente costuma dizer que é até mais complexo que um ECM, que um IPO, tá? Apesar de que o volume de trabalho no IPO é bem extenso em termos de burocracia, processos, enfim, são muitos passos. Uma vez que você faz um IPO, é como se fosse uma receita de bolo, que a gente fala, que é um processo ali que tem as etapas bem definidas e você replica facilmente e acaba se tornando um processo bem mecânico, digamos assim. Já o M&A, o nível, os investidores privados que a gente fala, por exemplo, quando eles vão fazer due diligence ou eles vão investigar um potencial target para aquisição, o nível de diligência, de aprofundamento na análise, as análises do próprio negócio são muito mais detalhadas. Então, por exemplo, um IPO, como a empresa tem que ser auditada, existe uma série de procedimentos que acabam garantindo, dando mais segurança para aqueles investidores públicos. Então, por exemplo, você tem uma Truxt, você tem diversos investidores aí, grandes casas, fundos de hedge, eles, ao verem que já tem um carimbo de uma auditoria, e a auditoria em caso de IPO é bem mais aprofundada do que em casos de M&A, sabe? Então, assim, você acaba tendo já um selo, um carimbo de que aquelas informações são bastante confiáveis e o nível de diligência em um IPO é bem menor. Então, acaba que, se você está acostumado com M&A, você aprende essa regra do bolo de como fazer um follow-on, um IPO, você consegue ir bem.
São conceitos específicos, mas a primeira vez que você faz, se você tiver um líder ali no projeto, um associate acima de você, você como analista, um trainee, e você vai aprendendo, pega fácil e assim por diante. Isso porque na situação do um M&A, quando você trabalha nessa área, aí estou até perguntando aqui, estou conversando para entender mais, você está lidando com situações, tudo bem que, por exemplo, você falou que no Itaú você é alocado em um determinado tipo ali de operação, mas mesmo assim você às vezes está lidando com operações que são consideravelmente diferentes uma das outras, então você vai ter que se aprofundar muito ali quando você está querendo conhecer a empresa, você vai ter que se aprofundar muito para entender onde ela está inserida, da onde vem a receita dela e todo esse tipo de coisa. Acho que por isso que deve ser uma coisa que até o Rodrigo falou, dinâmica e tudo mais, né? Com certeza, com certeza. A gente fala assim, eu até falo por que eu gosto da área, porque não é, por exemplo, em outros casos que você faz o mesmo tipo de coisa todos os anos, e aí nada contra, assim, mas eu falo que é bem dinâmico no sentido de que cada projeto é diferente do outro. Por exemplo, hoje eu estou num projeto de uma indústria farmacêutica, mas ao mesmo tempo estou num projeto de uma empresa de software de tecnologia, também estou entrando num projeto agora de agro, e aí acaba que você vai aprendendo como realmente o mundo real funciona, né? Porque para você vender um projeto desses, você tem que entender o modelo de negócio, entender como é o business, os processos, enfim. E é bem interessante isso, porque você vai vendo, aí você faz uma viagem, às vezes você passa e vê, por exemplo, uma indústria que você está trabalhando e vai conectando as coisas, é bem interessante. Sim, acho que deve ser bem enriquecedor. E Rodrigo, qual que é a sua perspectiva assim sobre isso? Você não trabalha há tanto tempo assim, está estagiando ainda, mas queria ouvir um pouquinho de você também. Bom, concordo com o que o Lucas falou. Acho que tem uma questão também do M&A bem forte, que são relações humanas. O M&A é um processo muito humano. Então você tem que entender tanto o ponto de vista do seu cliente, a proposta dele, exatamente o que ele quer com aquela operação, como ele quer captar, se ele quer manter ali o controle da empresa ou não, se talvez... Bom, entender a empresa direitinho, entender a proposta e, com base nisso, buscar ali um investidor que faça sentido para o seu cliente. Muitas vezes, os fundos podem ter uma tese ali que não combina com a proposta da empresa que veio até você. Então, tem muito essa questão. E, além disso, para você passar informações para lá, para uma parte e para outra, é importante sempre você manter... bom, de novo, muito humano, então você sempre se comunicar de forma adequada com todas as partes. Então, eu vejo assim que é uma coisa muito importante. Eu fico pensando um pouco sobre o processo de M&A, aí a hora que vocês estão ali estruturando uma operação, uma fusão, uma aquisição, vocês estão lidando, não sei se vocês, enfim, lidam diretamente, mas às vezes vocês estão lidando com um ponto que para algumas pessoas pode ser muito importante, assim, para a vida delas, né? Às vezes você está lidando com a companhia de um cara que ele demorou anos para estruturar aquilo e chegou num patamar que às vezes ele precisa, por sinergia, né, precisa juntar com outra empresa para alcançar os objetivos. Mas eu fico imaginando que deve ser uma situação muito delicada para as partes, né? E até perguntar pro Lucas se isso é uma das, não sei se isso chega a dificultar assim um pouco alguns processos, essa questão emocional da empresa do cara, enfim, às vezes até questão entre os sócios mesmo, que você pudesse comentar um pouquinho disso. Não, com certeza. A gente fala que assim, o fator emocional em processos de M&A tem um peso às vezes muito maior do que talvez condições de mercado, números financeiros da empresa, alguma situação financeira da empresa, ou interesse até de potenciais investidores. Eu já vi casos aí na minha experiência que muitas vezes chegamos a originar várias propostas, colocamos várias propostas na mão do nosso cliente e na hora de assinar ele
não teve coragem de ir adiante, porque às vezes tem um apego emocional ali, às vezes, por exemplo, o avô ou o pai fundou a empresa centenária, e aí ele tem um grande apego, e na hora de assinar ali o contrato do SPA, né, o contrato de compra e venda, ele realmente dá um passo atrás e não aceita. Mas assim, e além disso, não só essa questão de apego, também existem questões de conflitos societários, né? Como você falou, e isso é muito importante na hora de diagnosticar quais mandatos devem ser realmente obtidos, porque assim, se a gente sinaliza ali que existe um conflito societário que talvez seja impossível de resolver, os sócios são brigados, um é majoritário e precisa da assinatura dele, o negócio nunca vai acontecer. Então, antes de iniciar um processo de M&A, essas situações têm que ser bem diagnosticadas, estarem no radar ali do banqueiro, por exemplo, porque não adianta nada a empresa ser uma empresa excelente, super rentável, só que às vezes ela tem um problema societário entre as partes, um conflito, de que uma delas não vai assinar a venda e aí o processo vai acabar não acontecendo. Então pode ser todo o trabalho em vão depois de todo esse processo. Rodrigo, não sei se você tem alguma pergunta ou quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também sobre o que você vê sobre isso, enfim. Lucas, entre o ECM, o DCM e o M&A, o que você particularmente tem mais interesse? O que você gosta mais de fazer? Olha, eu acho, até pela questão do rito processual do ICM, eu não acho assim tão interessante quanto um M&A que existem mecânicas mais específicas, as estruturas de cada deal são diferentes e tal. E para ser sincero, até DCM eu nunca tive contato, mas assim, não tenho uma impressão de que seja muito dinâmico, digamos assim. O DCM me parenta ser, posso estar errado, tá? Nunca tive contato, mas acho que o M&A é o que mais me instiga, assim, e acho mais realmente atrativo. E se quiser comentar alguma coisa, tenho uma pergunta agora para fazer. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Pode fazer a pergunta. Certo. Eu tive, desde que eu tenho pouco tempo na faculdade, né? Tenho um semestre completo, estou entrando agora para o segundo, mas a Finance Society me permitiu ter várias experiências, assim, até para eu ir entendendo para onde que eu quero ir no mercado financeiro, né? Eu tive um curso de valuation com o Nessim e ali ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ele falou que durante um processo de valuation, tudo bem que ele estava ali se referindo talvez a private equity, mas não sei se para M&A é a mesma coisa. Na hora que você vai fazer um valuation, qual que é a parte que para você assim que te custa mais tempo? Não tô nem pode comentar sobre dificuldade e tudo mais, mas é aquela pesquisa que você faz sobre o mercado, sobre a empresa, sobre o setor, ou é a parte de pôr isso ali no Excel, pôr na modelagem, fazer ali a parte do valuation no Excel mesmo? Qual o processo que você acha que é mais difícil, assim? Só comentar um pouquinho sobre, enfim, sobre o processo em geral e sobre isso. Não, beleza. Eu acho que assim, isso é um pouco variável, tá? Dependendo do nível de informação que a empresa tem, você pode ter uma empresa super bem estruturada, por exemplo, uma empresa de capital aberto, e ao mesmo tempo uma empresa menor, uma empresa familiar que não tem um nível de controladoria e governança tão robusto, que acaba não tendo, por exemplo, relatórios gerenciais bem elaborados, informações que talvez sejam conflitantes, né? Você tem a informação saindo do sistema de uma forma, mas tem uma planilha gerencial de controle que gera uma informação que não faz sentido, enfim. E aí, nesses casos, que a informação não é tão, digamos, limpa, redonda, você gasta muito tempo tentando conciliar as coisas. Então, assim, é um exercício interessante para aprendizado, você desenvolve muito, porque a habilidade analítica ali de cruzar informações, fazer realmente conciliação, enfim, você desenvolve bastante, mas você acaba gastando muito tempo nisso. E a parte de pesquisa,
Aí depende de onde você estiver também, porque, por exemplo, se você estiver em uma instituição que você tem acesso a aqueles bancos de dados, por exemplo, sistemas como Reuters, você tem um Economática, você tem uma Bloomberg, enfim, Capital IQ, várias bases de informação, que às vezes você consegue, por exemplo, puxar rapidamente uma base de transações precedentes, múltiplos de empresas comparáveis, extrair do sistema uma coisa pronta, e você não tem que ficar criando, o que eu já fiz na mão, muitas vezes, busca notícia, transação, calcula os múltiplos, os parâmetros, enfim. E aí vai um pouco disso, tá? De onde você está, se você está num banco, se você está na boutique, e também do setor, do segmento. Então, por exemplo, eu estava num projeto de uma empresa de tecnologia envolvida com um pouco de saúde também, e aí era um business totalmente único, específico, de difícil compreensão, e aí nós gastamos muito tempo para poder entender o negócio. Então, assim, além da parte de modelagem que você perguntou, tem também uma parte de entendimento de como funciona, porque você só consegue fazer a modelagem a partir do momento que você entende como o business funciona. Não é a modelagem, uma modelagem bem feita, não é basicamente você pega a linha de receita, põe uma taxa de crescimento que você estima que seja X ou Y e está pronto o valuation. Não, o modelo bem feito, ele é bem analítico e você projeta, como a gente fala, os econômicos, desde o nível de volume vendido, preço unitário, às vezes tem churn, tem uma série de indicadores que você projeta para fazer um modelo bem feito. Então, assim, é um pouco dos dois. Pesquisa, para sempre conseguir entender o setor, e também a parte, digamos, da própria empresa, a parte institucional, modelagem. Por isso que a gente fala que no IB é um volume de trabalho, não é brincadeira, e realmente demanda muito tempo. Ô, Rod, eu vou te perguntar também, porque assim, o Lucas ele comentou sobre o fato de que hoje ele está num grande banco e o acesso a informações realmente é diferente, é uma coisa que deixa o negócio muito mais, talvez, prático e mais assertivo, assim. Mas você, ô Rodrigo, quando você começou a estudar sobre M&A, enfim, até antes de você entrar na boutique, pode comentar um pouco do momento que você está agora, mas como é que foi para você aprender, assim, para você fazer aquele... para você, que na Liga a gente desenvolve projeto, como é que foi esse começo para você desenvolver sua primeira modelagem, quando buscar informações, enfim, queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque eu acho super válido. Certo. Bom, acho que para começar a aprender modelagem, não foi na faculdade, acho que o que a gente vê na faculdade não é suficiente, mesmo de contabilidade e finanças, mas tem muito material na internet, bom pra caramba. Me lembro bem que a vez que eu li um livro, que eu terminei o livro, eu falei, tá, entendi como é que faz. Fiquei muito feliz, era um livro chamado Investment Banking, do Joshua Rosenbaum e do Joshua Pearl. Bom pra caramba esse livro. Mas não adianta só ler, você tem que, beleza, aprender ali a teoria, abrir o seu Excel e começar a fazer, não tem muito jeito. Você vai tentar fazer a primeira vez, vai estar errado, você vai entender ali o que deu de errado, vai aprimorando o seu modelo, vai aprimorando a sua técnica, vai aprimorando a sua habilidade de Excel, toda a sua agilidade, que é muito importante. Como o Lucas falou, por ser um volume muito alto de demanda, você tem que ser ágil no que você faz, tanto no PowerPoint quanto no Excel. Por isso, essas plataformas de base de dados que você consegue puxar rapidamente os múltiplos, você economiza muito tempo, que é um tempo valioso. Isso é muito importante. Então, realmente você pegar, procurar bons materiais pela internet, que tem bastante coisa, e você tentar na prática. Tem um montão de challenge para você fazer. Os challenges são super legais. No ano passado, eu fiz um do Bank of America, que a gente teria que fazer, era um Research Challenge, que a gente teria que fazer uma análise da Ferrari. Fiz recentemente também um outro, no qual a gente fez uma análise de M&A mesmo, da Disney. Teria que montar ali um modelo de sinergia super legal. Então, acho que é tentar na prática. Experiências que você consegue colocar na prática, toda a técnica que você aprende são super importantes. Quando eu entrei na boutique, bom, a gente trabalha com middle market e
praticamente nada é auditado, então tudo, tipo, absolutamente qualquer informação que você recebe, você tem que dar um jeito de cross-check a informação para ver se realmente faz sentido. É importante ter uns números na cabeça para você bater o número ali, para você bater o olho ali em um número que chegou para você e você interpretar aquele número. Você fazer essa parte de análise para ver se o número faz sentido ou então se é um número que você não tinha na cabeça, qual que é o racional por trás? Tipo, como que você chegou naquele valor que você está olhando? Inclusive, isso entra muito nessa coisa que o Lucas falou do modelo de valuation. No modelo, a planilha vai aceitar tudo. Se você colocar ali uma taxa de crescimento gigantesca, vai dar um valor gigantesco da empresa, enfim. Então, você realmente tem que ter um entendimento muito bom dos números e do modelo de negócio da empresa para você entender, enfim, para você conseguir fazer um modelo consistente, para você ter premissas consistentes e na hora de repassar isso para as devidas partes, você saber explicar e saber basear cada número que você está passando. Sim, eu até queria fazer alguns comentários aqui sobre o que vocês dois falaram, principalmente na hora que você está aprendendo e alguns jeitos de deixar esse processo mais prático. Até fazendo aqui um elogio ao Rodrigo e até o pessoal da Liga, que foi. Eu entrei no primeiro semestre no processo seletivo lá, que eu, enfim, queria muito, eu mostrei que eu queria muito, e aí eles me colocaram para dentro, e depois de lá foi uma experiência sensacional, assim, que cada dia eu aprendo mais coisa. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia direito sobre as coisas, acho que ninguém sabe, né? E aí, depois que eu entendi, assim, eu entendi depois até do curso do Nessim, um pouco mais sobre valuation e tudo mais, que eu comecei a pesquisar. O Rodrigo, ele me passou esse livro também de Investment Banking, que eu pedi para ele ajuda, e aí depois, na hora eu me deparei eu falei, caceta, mas isso aqui é muito grande, né? Tem muita coisa para aprender. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada. Como é que um cara aprende tudo isso? Enfim, aí eu gostei muito. E aí até uma recomendação para o pessoal que tá ouvindo, para quem quiser aprender. Eu fiz um curso recentemente, não sei se vocês conhecem, acho que o Rodrigo viu que eu postei lá, aquele do M&A na prática. E é uma coisa que eu achei muito legal, assim, que o Rodrigo falou, né? Vai para Excel. Porque eu não sei ainda, cara, um décimo do que vocês sabem, não tenho nem dúvida disso, e estou buscando aprender. Mas a prática é muito diferente, né? Às vezes você fica lendo lá, e na hora que você vai para a prática, assim, parece que você está perdido no começo. E Rodrigo, achei uma coisa interessante que você falou, queria te perguntar sobre isso, né? A gente desenvolveu ali um projeto na Liga do Nessim, que a gente tinha que fazer um valuationzinho e tal, e eu tive muita dificuldade em achar informação, assim. Não é só você olhar os demonstrativos, né? Você achar informação. Então, como é que é para vocês que normalmente lidam com companhias que não são auditadas e tudo mais? Se você puder falar um pouquinho mais desse processo de achar informação e ver se ela é correta, que eu acho que isso aí deve ser talvez uma das partes mais trabalhosas, assim, do seu processo. E aí o Lucas comenta também depois. Beleza. Bom, tratando aqui, não sei, assim, eu não tenho tanta experiência assim profissional, como eu disse, mas o que eu tenho na minha cabeça bom, todos os números que você recebe da empresa, todos os balancetes, acho que é legal você tentar montar a sua própria DRE com base nos números, ver se bate com o número, enfim, com a DRE mesmo que você recebeu, montar ali um balanço também com base no balancete, ver se bate com o balanço que você recebeu. E se não bater, daí você começa a correr atrás. Você, como o Lucas falou, você vai vendo ali cada linha para fazer uma análise, entender cada linha, por que esse valor, enfim, esse valor, será que ele está somando aqui ou não? Bom, e acho que de pesquisa de mercado, acho que procurar estudos em sites que você confia, ou então pedir sugestão para pessoas que você conhece de sites para você procurar por pesquisas, acho que seria a fonte mais confiável. Ou mesmo você olhar outros cases de transações que já aconteceram, você, enfim, busca relatórios pela internet para tentar basear a informação. Aí, Lucas, queria que você comentasse um pouquinho desse ponto, assim, de procurar informação, quando você não tem tanto acesso, assim. Tá.
O que acontece é o seguinte, como, por exemplo, em grandes instituições, a gente tem um volume de transações que já foi feito historicamente, né? Então, por exemplo, tem a base do servidor, digamos assim, a rede do banco, e lá tem o histórico de todas as transações que já foram feitas. Sem falar que muitos analistas, associates, talvez VPs, diretores, enfim, que hoje estão no banco já passaram por projetos semelhantes do mesmo setor ou segmento no passado. Então, existe um nível de colaboração, enfim, você precisa de uma ajuda e você pergunta para as pessoas, elas estão sempre dispostas a te ajudar. Então, por exemplo, eu quero fazer um modelo de uma companhia aérea, por exemplo, você nunca fez. Quais os drivers de crescimento, quais as métricas operacionais que você tem que considerar no seu modelo? E aí você pesquisa ali, enfim, você faz sua pesquisa, mas você recorre a outros analistas que talvez já participaram, por exemplo, do IPO lá atrás da Gol, por exemplo, e assim por diante, e aí ele consegue talvez te ajudar ali, te dar um norte, né, até te ensinar muita coisa. Então, assim, tem o capital humano, que além da parte da pesquisa, de você fazer sozinho, você consegue recorrer, você entra na rede, você vê como foi feito outros modelos, outras apresentações daquele mesmo setor, quais são as métricas que são analisadas de cada caso, então tem essa parte que ajuda bastante também. Certo. Ô, Rodrigo, não sei se você quer fazer alguma pergunta, se quer falar alguma coisa um pouco mais técnica, assim, pode estar aberto aí para você, se quiser. Certo. Bom, no momento não tenho nada em mente. Certo. Agora eu queria fazer uma pergunta, Lucas. Se você, olhando assim para quando você estava mais ou menos no estágio onde eu tô hoje, até mais cedo que antes, né, que o Rodrigo, entrando no segundo semestre, e você olhar ali para você naquele estágio, acho que hoje você está numa posição excelente assim no mercado. Eu acho que é muito bom, uma das melhores na sua idade que você poderia estar. O Rodrigo também acho que já está entrando nesse caminho, mas se você pudesse olhar para trás assim e ver se tinha alguma coisa que você poderia ter feito e até puder me passar assim algumas dicas e tudo mais para quem quer estar nesse mercado. Tá, eu acho que assim, para você se destacar no mercado aí de M&A e IB, você tem que é um mercado bastante competitivo, a cada dia mais, assim, até na época quando eu entrei no estágio não era tão conhecido, não tinha, e olha que não tem tanto tempo assim, mas eu vejo que o mercado, principalmente pelo volume, o crescimento do mercado de ações recente, tem dado um boom muito grande. As pessoas têm passado a conhecer e entender mais do que a IB mais recentemente, principalmente em BH, tá? Ali na minha época de formatura, pouquíssimas pessoas sabiam que era IB, e assim, como o mercado se torna cada vez mais competitivo, realmente correr atrás, estudar, se capacitar em termos, igual o Rodrigo falou, agilidade em modelagem, você entrar sabendo modelagem é fundamental. Então, assim, praticar Excel, atalhos de Excel, usar Excel em inglês desde o início, porque onde você entrar provavelmente vai ser em inglês. Saber esses atalhos, saber as melhores práticas, né, as práticas do mercado de formatação, que existem umas práticas, digamos, universais ali que são utilizadas, o que é fórmula, o que é premissa, o que é link para outra planilha, enfim, entrando em detalhes aí, isso é muito importante. Sem falar que você tem que ter uma resiliência ali. O que é resiliência que eu falo? Realmente, como as horas são bem intensas, você tem que pegar firme, se dedicar desde o estágio, não é porque você é estagiário que, vou fazer mais ou menos, não, olhe sempre para frente, assuma que você já é um analista, eu costumo, e sempre me falam isso, e eu costumo aplicar isso também para mim, faça sempre as responsabilidades, tenha as responsabilidades e faça as tarefas do próximo cargo que você vai ter, que é só assim que você vai ser promovido, né? Então, realmente busque não só a parte técnica, quanto também a parte de relacionamento, que é muito importante. Então,
para que você consiga entrar num IB, numa boutique, o network é muito importante, porque aquela enxurrada de currículos podem ter vários candidatos com currículo formação na mesma faculdade, enfim. Então é muito importante que você tenha estágios na área, então desde quanto antes você conseguir fazer um estágio em M&A ou IB, se for isso que você está buscando, faça, e mais de um lugar também. Acho que a variedade de locais é interessante, porque você tem líderes diferentes, né, chefes diferentes, você tem culturas diferentes, participa de projetos e estilos diferentes e vai pegando ali várias formas de conhecimento. Então, acho que a parte técnica, reforçar a parte técnica, e outro ponto da parte técnica também é o inglês, que é indispensável. Se você não tiver uma fluência oral e escrita, assim, as chances são mínimas de você ingressar nessa área, porque nosso dia a dia, todos os materiais são feitos em inglês, por padrão, e você tem que estar apto a entrar em um call. Às vezes você tem que entrar em um call e os outros bankers do seu time talvez estejam atrasados e você tem que abrir o call, entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura e ter essa fluência em inglês, importante. Certo. E também, eu estava falando na parte de relacionamento, não só para que você consiga ter oportunidades, portas se abram para você consiga entrar nesses locais, mas também para que você possa gerar negócio no futuro e que você tenha uma boa expressão, uma comunicação fluente, né? Que não basta o cara ser 100% técnico e não conseguir dialogar, não conseguir conversar, e esse aspecto é muito importante no mundo do IB. Até porque eu acredito que no M&A uma parte fundamental do processo é você conseguir mostrar para a pessoa que você quer mostrar o que aqueles números querem dizer, enfim, acho que isso deve ser fundamental. Não sei se o Rodrigo tem algum comentário para fazer, acho que até o que o Lucas falou serve tanto para mim quanto para o Rodrigo, que o Rodrigo também ainda está na faculdade, por mais que já esteja no estágio, está no curso também, mas enfim, abro para você aí, Rodrigo, se quiser falar alguma coisa. Com certeza, isso vale para caramba para mim. Acho que bastante, assim, tipo, a palavra é multidisciplinariedade. Você tem que saber fazer muitas coisas juntas. Então, fazer a modelagem e saber argumentar aquilo para outra pessoa. Tipo, no final, tudo que você está fazendo é para outra pessoa. Então, você tem que ter essa habilidade comunicativa muito boa. Você entender de diferentes setores de forma clara ao mesmo tempo. E, novamente, você comunicar isso para todo mundo. Concordo com o Lucas. Acho que isso tudo são coisas muito importantes. São várias coisas que você tem que saber. Não adianta você ser super técnico e pouco comercial, ou o contrário, você só saber falar e não saber produzir o material. Você tem que saber produzir o material e argumentar em cima daquilo que você produziu. Certo. Exatamente. E aí, só fazendo um complemento aqui, acabou que eu não mencionei isso. Existem algumas qualidades específicas que, assim, são, digamos assim, quais são os traços que um analista de IB precisa ter para ele ser bem sucedido. E aí, além do conhecimento técnico, a gente já falou dessa parte da comunicação, tem também uma questão de realmente você ter a resiliência de aguentar essas jornadas intensas de trabalho. Você tem que ter atenção aos detalhes, porque assim, cada micro detalhe importa, não pode ter erro, não pode haver nenhum tipo de erro. E também, digamos assim, o aspecto de multitarefas, que é bastante importante. Assim, no meu dia a dia aqui, no mesmo tempo que vocês devem até ter visto que eu estava olhando para o lado aqui, porque eu estou com a outra tela aberta, ficam chegando uma enxurrada de e-mails e você tem que, às vezes, responder mensagem, atender uma ligação. Você está no call, você tem que fechar a câmera, atender o outro cliente que está te ligando, e aí chega uma demanda, você tem que saber priorizar o que você coloca na frente, e assim, por isso que o IB é uma loucura que a gente fala, porque ao mesmo tempo que você está mexendo no modelo, você está mexendo na apresentação durante um call, e aí você tem que responder alguém, mandar um invite, então assim, realmente é bem intenso, mas você acaba se desenvolvendo muito nesse aspecto, assim, você se torna muito eficiente em tudo. Então, acaba que um dia, para um profissional de outra área, até linkando com aquele assunto que você falou, você passa um ano em IB,
esse profissional se torna muito rico porque o nível de eficiência, de capacidade que ele acaba gerando em função da própria pressão que ele é submetido, é valorizado para muitas áreas, por exemplo, uma área de business development, ou então uma área de relações com investidores, até um M&A corporativo, né, um M&A dentro de uma própria empresa. E aí também as outras áreas do mercado financeiro, né, um private equity, um hedge fund, e por assim, e assim vai. Certo. Então, acho que eu perguntei tudo que eu tinha aqui para perguntar. Acho que a gente falou o que tinha que falar. Primeiro, eu queria agradecer vocês dois, porque eu falo isso para todo mundo que eu gravo bate-papo, né? Mas principalmente para vocês dois, porque eu acho que eu estava procurando alguém que eu conseguisse fazer um bate-papo sobre essa área, ainda não tinha tido disponibilidade com ninguém, e para mim é muito enriquecedor assim ouvir as experiências e tudo mais. Então agradeço pro Lucas, pro Rodrigo, que pôde vir aqui, né, e complementar muito o bate-papo. Acho que você trouxe várias questões que, por eu não ter experiência, eu não conseguiria trazer. Então queria agradecer os dois. Aí deixar a palavra para vocês, aí a gente já encerra. Pode falar, Lucas, primeiro, tanto faz. Beleza. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rodrigo, aí, pela oportunidade. Eu gosto muito da área. Foi um prazer aí poder dar um pouco de contribuição aí sobre a minha experiência, sobre a minha carreira e o que eu já passei. E aí eu estou à disposição aí, caso tenha alguma dúvida. Sei que o mercado é bem competitivo, principalmente quem está fora do eixo São Paulo aí. Realmente mais complicado de fazer essa transição, e aí contem comigo caso alguém tenha aí queira alguma dúvida, algum esclarecimento adicional ou até alguma ajuda para que possa ingressar aí na carreira. Certo. Obrigado aí. Valeu. Vinícius, queria também agradecer pela oportunidade, por me chamar aqui. Lucas, obrigado pelo seu tempo, por tudo que você falou, que é super legal ouvir de uma pessoa com mais experiência na área. Enfim, tudo que você falou, acho que tem muito a aprender. Quem sabe um dia eu vou ter a mesma experiência que você, então, em alguns anos.